pela vida do nosso pastor Adilson. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia. Vem. Oi, ei. É de cal. Oi. Então regulariza aí para nós. Nós vamos trabalhar aqui nessa manhã uma lição importantíssima, um assunto difícil, mas que com certeza vai muito nos abençoar. Quem ainda não tem essa revista aqui, a Merilane está lá dentro, você pode ir lá adquirir a sua revista, certo? Ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte aí, nós estamos apenas na lição de número 4, portanto dá tempo para você acompanhar. Então hoje nós vamos estudar isso aí, a ideologia de gênero e a Bíblia é o assunto desta lição. Tem o controle do PowerPoint aí, ok? Aí na sua revista, nós temos o texto áureo. Vamos todos ler juntos, Gênesis 1 e 27. Já muda aí na tela também, para quem não tem revista, acompanhar. Vamos lá, 1, 2, 3. Criou Deus... Isso aí, Gênesis 1 e 27 é o texto áureo da nossa lição, onde aborda a questão da criação. A aplicação da lição, que é o resumo aí, em uma frase do assunto, contrário ao ensino bíblico, à natureza e aos fatos biológicos, a ideologia de gênero alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Então, só aqui nós já temos começamos a ter uma definição do que é a ideologia de gênero. Nós temos na Bíblia o texto que nós lemos ali, homem e mulher os criou. Essa tradução que está aí é a Almeida atualizada. Tem uma outra, que eu acho que é a Almeida corrigida, fala que macho
O primeiro é essa questão dos... Não vou me ater aqui aos detalhes do texto, porque o foco aqui não é esse. Essa questão dos filhos de Deus e as filhas dos homens, você vai encontrar alguém argumentando aí que são anjos, esses filhos de Deus, e não é verdade. Você vê no texto bíblico que os anjos são assexuais, ou seja, não tem instinto sexual. Então essa história aí, ela não é real. O que o texto está nos informando então? A questão aí são as pessoas que temiam a Deus, são os filhos de Deus, e que agora então escolheram essa a ideia do texto. A Bíblia utiliza algumas linguagens para falar com a gente, para a gente entender, né? Como, por exemplo, você tem aqui, falando em mais de um versículo, a respeito do arrependimento de Deus de ter feito o homem. Quando a gente vê isso aqui, a gente logo analisa pelo nosso arrependimento, né? Isso aqui é uma figura de linguagem para mostrar para a gente quão resistente estava Deus em relação à postura pecaminosa do homem. O sentido de arrependimento nosso é quando a gente às vezes não pensa direito e faz uma bobagem. Poxa vida, não deveria ter feito isso. Deus não fez assim. Essa história da criação do homem não foi um acidente de percurso e nem um incidente. Não foi um negócio que aconteceu por acaso, não foi algo mal planejado, não. Deus sabia do que estava fazendo. Deus planejou isso. Isso foi, nós sabemos que Deus construiu o universo e o ser humano e todos os outros seres e astros que existem por livre vontade da sua soberania. É um ato da sua soberania. Então não teve nenhum acidente para ir virar e falar: o que eu acabei fazendo aqui? Isso aqui é uma figura de linguagem para mostrar a postura de Deus em relação àquilo que o homem deveria fazer e não fez. Tanto é que Deus não se arrependeu nesse sentido que nós entendemos aqui do nosso arrependimento, de ter feito uma bobagem, de ter voltado atrás, é que Deus não abriu mão do ser humano, e glória a Deus por isso. Lá mesmo, no jardim, quando o homem pecou, Deus já anunciou, né, que iria prover um meio para resgatar o homem, e nós estamos aqui nessa manhã por isso, amém? Glória a Deus por isso. Antes que eu me esqueça, Kleber, levanta a mão aí, Kleber, lá atrás. Kleber foi meu colega de trabalho, né, lá na Clique, está aqui nessa manhã nos visitando. Obrigado, Bianca, por estar aqui, tá bom? A nossa lição de hoje tem aí algumas metas: estabelecer conceitos básicos sobre a ideologia de gênero, destacar que a ideologia de gênero combate diretamente os valores judaico-cristãos, reafirmar a nossa convicção de fé nos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então veja bem, outro dia nós tivemos aqui um bate-papo com os jovens sobre esse assunto. Não dá aqui para nós, em 40 e poucos minutos, 50 minutos, falar tudo a respeito desse assunto, por duas razões. Primeiro, que eu não sou expert no assunto, porque eu acho que dificilmente vai aparecer alguém que vai dizer assim: olha, eu sei tudo sobre ideologia de gênero, porque esse negócio está num processo assim, eu não vou falar de evolução não, mas num processo de decadência, porque a cada dia surge uma coisa nova, a cada dia eles inventam uma coisa nova e colocam no meio disso. Então, as ideias ainda estão em formação, apesar de não ser uma coisa que foi inventada ontem, mas a cada dia se acrescenta. Então, essa é a primeira razão. Você tem um livro, se você, lá no finalzinho, nas fontes de pesquisa, finalzinho da revista, na lista aí, tem um livro da Marisa Lobo, Famílias em Perigo. Eu recomendo você ler esse livro. Esse livro tem 300 e poucas páginas sobre ideologia de gênero.
Nós temos aqui na nossa revista 5 páginas sobre ideologia de gênero. Então, automaticamente, o material dela está muito mais completo. O que nós vamos fazer aqui, então? Eu disse que, primeiro, que eu não sou especialista no assunto. Sou um curioso, a gente fez algumas anotações aí na revista. Segundo lugar, é a falta de tempo mesmo para falar sobre tudo que é o assunto. O assunto realmente é complexo. Na introdução aí da sua revista, o cristianismo sofreu muitos ataques ferozes ao longo desses 2 milênios. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Nós temos um período muito esquisito da história, em que, primeiramente, o cristianismo foi perseguido, muitos cristãos morreram, muitas pessoas mesmo perderam a vida das formas, das maneiras mais cruéis que se possa imaginar, né? Depois o cristianismo deixou de ser perseguido aqui no sentido de que as pessoas deixaram de serem mortas por causa do cristianismo, e o cristianismo se tornou religião oficial do Estado, o que também era uma forma de perseguição, porque distorceu a mensagem do Evangelho, e é isso que a gente precisa ter em mente. Toda vez que alguém distorce a essência do Evangelho, seja com a fala de estar perseguindo ou com a fala de estar protegendo o Evangelho, por fim, ele está de fato sendo perseguido. O Evangelho ele só é puro quando ele é do jeito que está na palavra de Deus ao nosso alcance. De qualquer outra maneira, ele é perseguido. Só que a estratégia mudou. Olha aí, nem mesmo os mais cruéis imperadores romanos conseguiram ser tão perversos quanto têm sido os pregadores da chamada ideologia de gênero. Eles atacam covardemente, principalmente nossas crianças, na tentativa de pervertê-las com suas ideias malignas, a fim de cumprirem a agenda que luta contra os princípios judaico-cristãos. É aqui que está o X da questão, porque veja bem, quando ideias como esta e tantas outras surgem na nossa cabeça, que já tem uma personalidade formada, nós já temos conceitos pré-definidos, nós já avançamos em conhecimento, essas ideias na nossa mente adulta acaba sendo mais difícil de serem propagadas. Então, qual que foi a estratégia desses pregadores, dessas pessoas que anunciam a ideologia de gênero? É exatamente aplicar lá nas crianças, na fase de formação. E aí, está até na revista aí, é aqui que está um ato assim de uma covardia muito grande, porque a criança está num processo de formação, ela está num processo, na idade dela aí, na fase de descobrimento, de formação do caráter, formação da personalidade, para definir muitas coisas na vida dela. E aí vem essa ideia exatamente lá na fase da infância. E aí que está uma covardia muito grande. Porque é o seguinte, enquanto a perseguição era física, muita gente morria, mas aquilo servia de estímulo para que o evangelho continuasse sendo pregado, as pessoas eram motivadas a ir além. Só que essa ideia aqui, quando ela é aplicada lá na infância, e eles fizeram, dentro da ideia deles, eles fizeram a leitura correta. Porque quando trabalha lá nas crianças, isso tem a capacidade de alterar gerações. Gente, nós vamos falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco, mas perceba o quanto que essa geração está confusa. A geração atual está extremamente confusa. Muita gente não conhece a si mesmo. Então, isso é resultado dessas coisas que vêm surgindo, entre estas, a ideologia de gênero. Então, nós vamos lá, no básico, para nós caminharmos aqui, estabelecer conceitos aí. O que é a ideologia de gênero? Há muitas maneiras de definir ideologia de gênero. Uma delas é tratá-la como um conjunto de ideias utilizadas para explicar que ser homem
ou mulher já não é mais uma determinação biológica. Ou seja, quando o bebê nasce, ele já nasce com a sua formação, já tem lá, aqui falando abertamente, já tem o seu órgão genital, já tem as suas características daquilo que é pequenininho, mas já nasce lá, por exemplo, a menina, ela nasce com o órgão genital, já nasce com útero. Outras coisas que fazem parte da mulher vão surgir ao longo do crescimento, mas ela já nasce já com essas predefinições, ela não vai passar a ter útero a partir de um momento que ela definiu, não, realmente, de fato, eu sou mulher. Ah, não, aí surge um útero por causa da definição, não, ela já nasceu assim. O homem também do mesmo jeito. O menino já nasce lá com os órgãos tudo definido para que seja, de fato, homem. Então não é um processo de construção. Então a ideologia de gênero, ela fala isso aí. É um conjunto de ideias utilizadas para explicar que ser homem ou mulher não é mais uma determinação biológica, mas o resultado da cultura. Ou seja, na ideia deles é um processo que vai ser definido socialmente. A pessoa é que define. Olha só, os defensores da ideologia de gênero, em sua maioria, afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas cada indivíduo deve construir a sua própria identidade, isto é, seu gênero ao longo da vida. E pior do que isso, não é definir uma vez e está definido. Ela pode definir várias vezes. A ideia deles é que a pessoa pode nascer menina, com todas as características inerentes à menina, mas em algum momento ela se ver menino, ficar um tempo daquele jeito, e depois ela se ver como menina. Então, ou seja, é uma coisa muito confusa, e além de ser pecaminosa, além de ser contrária à ciência. A própria turma aí que ficou, principalmente nesse tempo de pandemia aí, que se inventaram tantas palavras e deram significados diferentes para muitas palavras, mas aqui está uma negação da ciência. Ora, se nasce biologicamente menina, mas não é menina, é menino? Vamos avançar. Segundo subtópico aí, o feminismo e a ideologia de gênero. Nós temos uma lição na revista, escrita pela César Alpina, com muita maestria. Vai ser a lição de número 6, apenas sobre feminismo. A lição de número 6 vai tratar só desse assunto. Aqui foi só um pitacozinho. Enquanto a pauta principal do feminismo clássico exigia a igualdade entre homens e mulheres, a ideologia de gênero vai além. Para aí. Olha só, nós vamos ver lá na lição de número 6, e isso está aí todos os dias na nossa frente, né? O movimento feminista, ele é considerado um movimento que aconteceu em 3 momentos, o que é chamado de 3 ondas, né? A ideia inicial era igualar homens e mulheres, colocar todo mundo no mesmo pé de igualdade, mesmo nível de igualdade. É fato que, antigamente, inclusive no período bíblico, é fato que em muitas culturas, ainda hoje, a figura da mulher é menosprezada, não é valorizada. Isso é fato, né? Qual que era a ideia? A ideia era exatamente, a ideia inicial, lutar por essa questão de igualdade, certo? A ideia da ideologia de gênero mudou isso, e
a ideologia de gênero é um dos braços, uma das ramificações desses movimentos. Movimento LGBTQIA+, movimento feminista, que tem como fonte principal o marxismo cultural, que teve aí uma aula, não estava presente, mas o que eu ouvi de comentário fenomenal da Mariana. Está aí a Mariana? Hã? Tá não. Está no canal da igreja, assista lá depois. O que a ideologia de gênero faz então além? Está aí na sua revista. As teorias de gênero discutem a divisão binária, isto é, o mundo construído entre homens e mulheres é tido como um mal em si. Essa cidadã aí, Firestone, em seu livro A Dialética do Sexo, disse que as diferenças genitais entre os homens, diferenças genitais entre os seres humanos, já não importariam culturalmente. Que nós acabamos de dizer. A última frase aí do tópico, do subtópico. Em resumo, o gênero de uma pessoa não seguiria o padrão biológico do homem e mulher, mas a própria pessoa escolheria o que ela desejasse ser. Então vamos lá. Enquanto que o movimento feminista pregava homens e mulheres no mesmo nível de igualdade, certo? Os pregadores da ideologia de gênero agora não se satisfazem em pé de igualdade. Eles dizem que cada um pode escolher o que bem quiser. E essas escolhas da pessoa de definir isso aí, acaba que na ideia deles, colocando essas pessoas que definiram nesse molde, acima dos demais, que não são adeptos dessa ideia. Então, em resumo, é isso. Tem uma frase do Hernandes, está na sua revista e no telão: afirmar que a decisão de gênero é uma questão pós-nascimento é conspirar contra a ciência e contra os valores básicos que sustentaram a família e a sociedade em todas as eras. Quais são os valores básicos aí que sustentaram a família? Primeiro, o valor da procriação. 2 homens não se procriam, 2 mulheres também não se procriam. Esse é um valor básico do básico. A criança, quando você vai estudar minimamente lá na psicologia, você vai ver a criança, ela faz uma definição da sua personalidade, do seu caráter, da visão de si mesma no momento certo em relação à sua identidade, a partir da percepção do pai e da mãe. Eu sei que tem outras configurações de famílias, por exemplo, crianças que são criadas com avós. Então não é errado dizer que a criança vai fazer uma definição a partir da percepção da figura masculina e a partir da percepção da figura feminina. Então, ou seja, a percepção de um homem e de uma mulher. Então, a partir do momento que a criança começa a perceber outras configurações, isso gera uma complicação mental na cabeça da criança. Isso gera uma complicação comportamental na cabeça da criança. Porque ela perde a referência. Porque nós já nascemos já com essa definição. Só que agora a criança vai partir para o crescimento e ela vai partir para a fase dos descobrimentos. Então, quando ela perde essa referência, ela se complica também. É aqui que está uma covardia muito grande. O ano passado eu arrumei um problema, ultimamente eu tenho dado uma folguinha. Mas, tem, assim, você começa a ficar atarefado demais, aí você acaba perdendo algumas coisas. Mas o ano passado eu arrumei coloca aspas aí, um problema aqui na cidade, com uma postagem que eu fiz no meu Facebook, que
a secretária de Educação do município mandou me ligar, a partir de um print que foi recebido os meninos na escola, com aquele material do PET, e sempre vinha um monte de folhas, e no meio daquelas folhas, alguém lá da Secretaria de Educação colocou uma folha, ela planejou isso na cabeça dela, e como ela fazia parte do ajuntamento do material, ela colocou essa folha no meio. E os meninos receberam isso para colorir. Várias configurações, 2 homens e um menino, 2 mulheres e um menino, e várias outras. E aí, eu peguei esse print, fiz um texto daquele assim, que você pensa, repensa, lê e relê de novo e posta, para não falar bobagem. Aí o negócio deu esse BOzinho. Resultado, essa pessoa foi demitida. Né? Então, ou seja, e aí me ligaram para falar que estava resolvendo o problema e que se eu poderia tirar. Eu falei, posso tirar. Não tem problema. O texto é daquele, sabe, Marquinhos? Mas a gente tem que ficar atento. A gente precisa se posicionar, porque isso está aí. E outra coisa, a ideia do gênero aqui, eles tentaram aplicar isso no plano de educação nacional. Quem fala que isso não existiu, ou está sendo, ou está mal informado, ou está sendo conivente, ou tem algum outro interesse, porque isso existiu. Eles não conseguiram fazer isso no plano nacional, eles partiram para o plano estadual. No nosso estado não passou. O que era o plano? O plano da educação de colocar isso lá, estudar lá desde o primário. E aí, quando não conseguiram a nível estadual, tentaram fazer isso a nível municipal. E existem leis que protegem. Tá, o adulto, ele quer resolver isso, ele é livre. Irmãos, nós não estamos aqui para proibir ninguém de fazer nada. Ninguém aqui está aqui de maneira obrigada. A igreja, ela não foi chamada para proibir ninguém de fazer nada. A igreja, ela foi chamada para pregar a verdade. Jesus disse, olha, quem quiser segue-me. É voluntário. Agora, depois que você decidiu, aí sim, aí tem regras. Então, eles fizeram isso em planos municipais. Aqui na cidade existe uma lei municipal que proíbe esse tipo de coisa. E aí é por isso que essa menina foi demitida. Não é por causa da minha postagem. O que eu fiz foi só uma denúncia. E, na verdade, eu não fiz sozinho. Eu e um outro pastor aqui da cidade fizemos. E nós 2 recebemos a ligação pedindo para que fosse removido. Vamos ouvir a Silvia. Eu acho que, pensando em ideologia de gênero, nasce homem e mulher, e discordar disso é entender que Deus errou. E Deus não erra, né? E com relação à criança, eu acho que muita gente, vou fazer uma alusão a um exemplo aqui, acho que muita gente vai lembrar. Existia um espelho refletor que a gente passava nas escolas vendendo, onde se colocava um desenho, aí tinha um espelho refletor, quem lembra desse espelho? E aí a pessoa desenhava do outro lado, porque esse espelho refletia. A criança, ela é essa folha em branco. Então, por exemplo, a criança, ela aprende pelo exemplo, ela aprende pela vivência. Eu tenho um exemplo de uma mãe que a filhinha dela vê muita música, e hoje em dia as músicas são muito obscenas, e ela faz vídeo no stories da filhinha rebolando até o chão. A menina tem a mesma idade da minha sobrinha, enquanto isso do outro lado, a minha sobrinha está cantando Não Perturbeis o Coração, que nem é da época dela, muito antigo. É o aprendizado. Mas, voltando nessa questão do espelho, a gente sente influência, principalmente de uma criança, por 2 lados. Primeiro é a família e segundo é a escola, que é o que está mais frequente nela. E ela vai desenhar aquilo que for apresentado para ela. Ela tem esse espelho de reflexão, e nessa folhinha em branco, que é a cabecinha da criança, vai ser desenhado o que ela vê, o que ela convive. Então, assim, o que tem sido influenciado para as nossas crianças, quem tem influenciado, com quem que elas estão passando tempo, o que elas estão vendo, o que elas estão ouvindo, e isso aí vai refletir em comportamento. Pai e mãe sempre vai pensar no filho, pensar, não, esse comportamento aqui me lembra muito meu esposo.
fulaninha está fazendo isso igual a minha esposa. Por quê? Porque é convivência. Então, a gente consegue ver aí, nessa nova geração, essa influência por meio de convivência parietais que agora está sendo formado por pessoas do mesmo sexo ou outras formações em gerais. Muito bem. A coisa, vamos aí caminhar. Na sua lição, tem aí o gênero não binário. Gente, no dia que eu estava pesquisando para escrever isso aí, o resto eu já tive que sair e dar uma volta. Porque, assim, até para entender é ruim. O termo não binário refere-se às pessoas que não se percebem como pertencentes a nenhum gênero exclusivamente. Isso significa que sua identidade de gênero e expressão de gênero não são limitadas ao masculino ou feminino. Olha só. Ou seja, apesar de possuir órgãos genitais de determinado sexo, não se reconhecem totalmente com esse gênero. A pessoa que se identifica com o gênero não binário não se vê como homem e nem como mulher. Ela pode ser os dois, estar em algum lugar entre o feminino e o masculino, ou completamente fora do convencional. Então, ou seja, a ideia do não binário aqui, o menino pode ter nasceu menino, com todas as suas características de menino. Em um determinado momento ele definiu que ele não é menino e nem menina. Tem um vídeo que assim dá vários sentimentos na gente. Eu vou falar que é só um sentimento de pena, para não falar outros. Tem um videozinho que, se você procurar na internet, você deve encontrar, de dois homens, em que um deles cismou que o gênero dele é canino. Ele se vê como um cachorro. E ele anda de 4 patas. E o parceiro dele colocou nele uma coleira. E ele se veste de cachorro. E o vídeo mostra eles entrando no shopping e ele sendo puxado pela coleira. A Judith Butler, tem uma citação dela aí nesse tópico anterior, que é hoje considerada a principal defensora da ideologia de gênero. Numa palestra dela, alguém chegou para ela e disse assim: Judith, nós chegamos à conclusão que existe a possibilidade de nós escolhermos entre 400, eu não lembro o número exato, mas 400 e poucos gêneros diferentes. 400 e... Olha, a Bíblia aponta para nós 2. A biologia também aponta 2. Mas alguém chegou para ela e disse: olha, existem 400 e poucas possibilidades de gênero que nós possamos escolher. Sabe qual foi a resposta dela? Vocês estão pensando muito pequeno. Essa foi a resposta dela. Então, olha a mente. A ideia aqui, então, é que a pessoa pode realmente escolher qualquer coisa que ela quiser. E não apenas no convencional, homem e mulher. Então, ou seja, a ideia lá, pregada pelo movimento LGBT, de que o sujeito nasceu menino, mas ele se identifica como menina, e muitos fazem transformações no corpo e por aí vai, não é mais o limite. O limite é que a pessoa, se ela quiser se enxergar como, ela achar que ela é um poste que está ali no meio da rua, ela vai se ver como poste. E quais as implicações que isso traz? Vira a página aí da sua revista, as 2 últimas frases. É exatamente daí que surgiu a ideia dos pronomes neutros. A influência disso pode ser notada principalmente em alguns órgãos públicos que já dão a opção de escolha de gêneros além do masculino e feminino. Então, deram uma acalmada esses dias aí, mas no início do ano estava uma febre, né, com a ideia do gênero neutro. E aí vocês devem ter ouvido falar alguma coisa do tipo, que aí você não chamaria mais uma pessoa de ele ou ela, exatamente para você
segundo essa ideia, você não ofender a pessoa. Aí então você não diria mais ele ou ela, você diria elo. Para a pessoa definir, porque é neutro, aí ela vai definir o que é. Aí você não diria mais todos, você diria todes. Aí realmente é um tode. Né? Então você definiria. E aí, né, eu sei que é engraçado pela imbecilidade da ideia. Só que no mundo espiritual, gente, isso cria terríveis consequências. E aí, em nome disso, olha, eu vou repetir o que eu falei aqui no começo. Eu estou falando aqui tranquilamente, sem nenhum problema, sem alterar um batimento cardíaco, e sem a intenção de ofender quem quer que seja. A ideia não é essa. A ideia é instruir. A ideia é refletir, a ideia é pensar. Vou repetir. Quem falar que isso não está acontecendo, ou é mal informado, ou é conivente, ou é mal intencionado mesmo, com alguma outra razão. Aí você tem a ideia de que, quando você vai aqui dentro, eu acho que tem, né? Está escrito ali no banheiro ali, ele e ela, não está? Homem, mulher, não sei, as figurinhas lá. A ideia seria tirar aquilo ali. Então, ou seja, seria um banheiro neutro também. Recentemente, agora, esses dias, não tem 60 dias, um cidadão que se identificava do gênero feminino, biologicamente masculino, mas ele se identificava com o gênero feminino. Na justiça, para cumprir uma pena de um crime que ele cometeu, que aí essa parte eu não sei por que ele foi condenado, não sei qual crime. Eu sei que ele entrou na justiça para cumprir a pena numa prisão feminina. Aí agora tiveram que tirar ele, esses dias mesmo, para transferir ele para um presídio masculino, porque ele abusou de 2 ou 3 companheiras de cela. Entendeu a malandragem? Então, ou seja, nessa ideia, a ideia prática disso aqui, é que qualquer um que se identificar com outro gênero, ele pode ir no banheiro normalmente, isso lá desde a escola. E sabe qual que é a questão que eu fico pensando? E até agora eu não entendi. Se alguém tiver entendido, por favor, não precisa ser agora aqui, mas depois me procura e me explica, porque até agora eu não entendi. Por que que quando é um homem biológico, que se identifica do gênero feminino, ele faz questão de ir ao banheiro feminino? Mas quando é o contrário, uma mulher biológica que se identifica do gênero masculino, ela não faz questão de ir no banheiro dos homens? Por que será? Alguém depois me dá uma ideia nisso aí. Olha só, quando você vai fazer alguns documentos, por exemplo, você vai lá no site da Receita Federal emitir seu passaporte, por exemplo. Estou falando que nós fizemos isso esses dias. E aí, está lá escrito lá, o espaço para colocar o nome da pessoa. O pastor Adalto deve ter visto isso já. Aí lá na frente está escrito gênero. Aí tem masculino, feminino, outro. Quando você clica no outro, já te abre uma caixinha para você colocar qual gênero que você se identifica. A ideia lá da filiação, não está escrito lá pai, mãe, e o espaço para colocar o nome de maneira convencional como a gente está habituado. Está escrito filiação 1, filiação 2. Em cada uma da frente dessa caixinha para colocar o nome, está escrito lá gênero. Masculino, feminino, outro. Então você percebe que gradativamente a sociedade vem sendo moldada para essa confusão, vem sendo construída essa ideia, e bem embaixo do nosso nariz, né? Então, ou seja, isso vem sendo empurrado goela abaixo.
Na sua revista tem uma frase aí, e está lá no telão, da Marisa Lobo, é uma frase do livro que eu falei agora há pouco. A ideologia de gênero rouba símbolos, significados da cultura e da história para descontextualizá-las, elaborando seus enunciados a fim de que pareçam técnicos, científicos e com algum valor tradicional. Em nome dessa ideia, não é só a questão do banheiro, que para mim já é extremamente grave, mas aí seria abolido, por exemplo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Certo? Aí você pode dizer, mas é só isso? Não, gente, não é só isso. Olha a confusão mental, olha que causa na pessoa, a dificuldade de identidade pessoal. Nós trabalhamos aqui na igreja com a questão da identidade, você entender quem é você, compreender quem é você, a questão de contradizer o que a Bíblia está ensinando para nós. No próximo tópico isso vai ficar um pouquinho mais claro aqui em relação à Bíblia. Por enquanto nós estamos caminhando para a teoria da ideologia, os conceitos básicos. Estamos caminhando direitinho aí, gente? Sim ou não? Sim? Então, ok. Um importante alerta, o quarto tópico aí, preste atenção. Não se iluda, apesar das leis proibitivas, crianças e adolescentes estão sendo bombardeados nas escolas, na internet, na TV, com esses conceitos todos os dias. Se essas teorias causam desordem em nossa mente só por tentarmos entendê-las, imaginem o que fazem na cabeça das crianças. Uma dica importante: mesmo que você não consiga desconstruir cada ponto de ideologias como essa, esmere-se em ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Se eles estiverem bem fundamentados nas Escrituras, nenhum espírito de engano os convencerá do que é contrário a ela. Aí tem essa referência aí de Provérbios que ensina o menino no caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Ensina a Bíblia para ele. Lá na área financeira, o treinamento principal que as pessoas recebem para pegar um dinheiro e saber se é falso é conhecendo o verdadeiro. Os falsificadores, a cada dia, eles inventam uma coisa nova e aí é difícil para acompanhar isso. Então a pessoa aprende a ver o verdadeiro. Ela conhecendo o que é verdadeiro, quando chega alguma coisa falsificado, ela identifica logo. Você quer ver com esse negócio de verdadeiro aqui? Depois edita e corta essa propaganda aí, para não fazer propaganda de graça. Você quer ver chegar numa festa, alguém traz para você um refrigerante numa jarra, aí traz lá o pretinho, aí você fica na dúvida, é Coca ou não é? Será que é Coca? Será que não é? Né? Aí você fala, põe um pouquinho, aí você bebe. Não, é Coca, porque você conhece o que é o verdadeiro. Não é Coca. Uma vez, eu vou contar só essa aqui fora do contexto aqui, eu caí numa armadilha, mas quem fez de maldade. Eu espero que Deus salve essa pessoa, perdoe o pecado dela e salve ela. Isso tem muito tempo, eu era solteiro ainda. Cheguei no aniversário, antigamente, né, ordinário. Cheguei no aniversário, tinha um monte de garrafas assim, de refrigerante. Tinha Pet Plus, você lembra do Pet Plus, Marquinhos? Você lembra, você bebeu muito aquilo. Tinha o Pet Plus e uma garrafa de Coca-Cola no meio. O que você acha que eu fiz? Falei, eu vou ficar de olho, não vou lá pegar a garrafa de Coca. Mas na hora que alguém pegar, eu já vou estar com o copo esperando. Vai ser o único copo que eu vou beber. Pois eu fiz. Pum. Alguém, um filho de Jesus, colocou o Pet Plus na garrafa da Coca-Cola. Era Pet Plus, não era Coca. Mas por quê? Eu conheço. Então é isso aí. Quando você conhece o que é verdadeiro, o que é enganoso, não te dobra. Então ensine para o seu filho. Ei pai, ei mãe, ensina a palavra de Deus para o seu filho. Traga ele para a igreja.
Ensina o seu filho a ter o seu momento de devocional, ensina ele a ler a Bíblia, ensina ele, caminha com ele. O texto está dizendo lá, Salomão disse para não ensinar o caminho, diz para ensinar no caminho. Quando você ensina no caminho, você anda junto. Você não aponta o dedo para ele e diz vai, você caminha junto com ele. Então caminha junto com o seu filho, ensine a ele. Porque você pega aí, ó, quem tem Netflix em casa? É outra propaganda que você corta depois aí, filho. Quem tem Netflix, faz sim para ver. Fica com medo não, irmão. Pronto. Lá na Netflix tem desenhos lá para o seu menino, sem restrições, ou minimamente restriçãozinha boba assim, mas não tem nenhum bloqueio. Ele com o controle na mão, ele acessa. E já aconteceram vários lançamentos na plataforma nesse sentido, de meninos gostando de meninos em desenhos, em filmes. Esses dias saiu um filme, uma animação de uma menina beijando outra menina, e está aí. Está aí. Cuidado. Às vezes a gente fica meio com vergonha de tratar determinados assuntos, e eu não estou falando para você que é pai e mãe, ensinar sobre sexualidade abertamente, com todas as letras, para o seu filho de 5 anos de idade. Seja inteligente, seja sábio. Use a palavra certa em cada faixa etária e ensine o seu filho. Enquanto você fica aí pensando que é bobagem, e com tabu, e com um monte de coisa, com esses bloqueios, eu estou dizendo para você ser sábio. Ela está aprendendo nos desenhos que ela assiste. Ela está aprendendo nos vídeos do TikTok que ela assiste. Está aprendendo nos vídeos do YouTube. Teve agora recentemente uma propaganda, e todos os anos alguma empresa faz isso. Agora, e a estratégia do marketing, gente, eu sou da área profissional do marketing. A estratégia do marketing, nesse sentido, funciona. Fizeram agora, recente, uma propaganda de um carro, no Dia dos Namorados. E o comentário foi esse. O que você acha que a empresa achou disso tudo? Ela agradou. Porque o nome estava sendo dito. A ideia da propaganda é essa, fazer o negócio viralizar. E eles não querem nem saber se você é a favor, se você é contra. O negócio é falar neles. É isso. E daqui a pouquinho, quem é contra abaixa a bola e eles continuam aí, ó, bombando de vender. Né? É isso. Está aí todos os dias, nas mídias. O clube que eu torço, o maior de Minas Gerais, fez agora, mês passado, uma campanha por punição. O bracelete do capitão, a bandeirinha no canto lá do escanteio, mês inteiro, em todos os jogos que ele era mandante. Uma bandeira do orgulho LGBT. O que você acha que é isso? É uma defesa de quem supostamente apanha, supostamente morre, não sei o quê? O que falam pode ser isso, mas por detrás há um incentivo. A ideia é incentivar. A ideia é promover. Eles só esquecem de dizer que quase na totalidade os homicídios que acontecem entre o grupo é por causa de problemas entre eles mesmos. Qual que é o... Quando alguém mata o outro por causa do amor, como é que é o negócio? O crime o quê? Passional. Advogada bruta. Isso aí. Certo? Mas o que há é uma propaganda. O que nós precisamos guardar disso aí, a resenha do tópico 1 e acelerou. A ideologia
A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas cada um indivíduo deve construir a sua própria identidade ao longo da vida. Tópico 2, um inimigo a ser combatido. Preste atenção nisso aqui. Como vimos na lição de número 1, do ponto de vista bíblico, a verdade é absoluta e não pode ser alterada. Assim, a ideologia de gênero não está discutindo apenas valores individuais e um ponto de vista, ou tampouco mudanças socioculturais ou quebra de paradigmas antropológicos. Noutras palavras, a ideologia de gênero não está apenas negando uma realidade biologicamente inegável. Preste atenção. Sem que perceba, a sociedade está sendo mergulhada em um subjetivismo relativista profundo. Ou seja, as pessoas estão sendo induzidas a ser aquilo que elas escolherem ser, bem como também não serem nada. Nada de objetividade, tudo é subjetivo, relativo, fluido. A fluidez está ligada à liquidez, no sentido de que a fluidez está ligada à liquidez, no sentido que não se é só homem ou só mulher, mas é possível ser os dois ao mesmo tempo, dependendo das circunstâncias ou das escolhas. A consequência é a não existência de uma verdade sobre quem o homem é e quem é a mulher. Afinal de contas, a verdade é somente algo construído, podendo ser qualquer coisa a qualquer momento. No fundo, o que se nega é a ideia bíblica de uma verdade independente da ação humana. Da agora para frente aí, uma fala do Hernandes Dias Lopes. Agendas progressistas não querem apenas tolerância para se praticar toda sorte de desvarios comportamentais, mas querem também empurrar goela abaixo um estilo de vida às avessas para toda a sociedade. Querem jogar fora todo o legado que herdamos dos nossos antepassados. Querem uma sociedade sem limites, rendida à ditadura do relativismo moral. Pelas lentes embaçadas dessa cosmovisão, o certo é errado, o errado é certo, a luz é escuridão, a escuridão é a luz, o doce é amargo, o amargo é doce. A vida está de ponta cabeça, os valores estão invertidos e não existe mais o certo ou errado. Então, onde é que está o X da questão aqui? É a verdade. A verdade, ela é absoluta. Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Essa é uma pergunta que os filósofos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, perguntaram. A verdade, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Provérbios 23, compre a verdade e não a venda. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Deus. A verdade é aquilo que a Bíblia nos ensina. Pensar diferente disso é subjetivar as coisas. Não, irmãos, nós não podemos ser abstratos, subjetivos. Não, nós temos que olhar objetivamente, firmado. Isso aqui fala de convicção. O que é a verdade relativa? E aí, uma herança lá do relativismo. E aí tem o relativismo ético, relativismo moral, relativismo da verdade, relativismo cultural. O que é a verdade relativa? A verdade relativa é ao contrário da verdade absoluta. A verdade absoluta quer dizer que existe uma verdade e todos nós precisamos nos moldar para viver essa verdade. A verdade relativa é que tudo é relativo. A verdade para mim não necessariamente é uma verdade para você. A sua verdade, você é dono de uma verdade. Eu sou dono de uma verdade, nessa ideia do relativismo. Só que isso é contrário à Bíblia.
Então, ou seja, quando eu digo para uma pessoa que ela nasceu biologicamente homem ou biologicamente mulher e que ela segue esse traço e que ela segue essa pré-determinação biológica e a pessoa diz que não, ela está sendo relativa, não, ela pode escolher. E isso contrapõe exatamente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Para acelerar, a intolerância com os divergentes. Aí é aqui que muitos de nós, ficamos, caladinhos. É aqui que muitos de nós aderiram já à ideia do politicamente correto. Irmãos, preste atenção, olhe para mim aqui. Qualquer crente que ofenda as pessoas com palavras de fato preconceituosas, com palavras de ódio, com palavras agressivas, ele precisa rever os seus conceitos de fé. Todo ser humano, ele merece e é digno de respeito, independente das escolhas que fez. Todo ser humano. Agora, tem uma outra coisa que essa turma quer fazer uma confusão na nossa cabeça. E é aqui que a gente tem que ficar esperto. É aqui que a gente não pode se dobrar. É aqui que não podemos nos dobrar. De que é a ideia do politicamente correto. Que quando você fala de uma ideia, eles querem colocar que você está falando de pessoas. Quando você fala de um comportamento, eles querem atribuir que você criticar aquele comportamento, você está sendo agressivo, com discurso de ódio, você está sendo odioso, você está sendo e um monte de coisa que colocam para frente aí, homofóbico e tal, por aí vai. Qual que é a chave para descobrir? Quem é que tem esse termômetro para descobrir? E aí, em nome dessa ideia de que não querer se comprometer, tem muita gente deixando isso passar batido. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. O Senhor há de cobrar a covardia de muitos crentes e principalmente líderes que se omitem a essas coisas. E aí nós estamos falando principalmente a líderes que movimentam massas e que fica todo mundo caladinho. Uma juíza, recentemente na Bahia, um pastor pregou a Bíblia no culto, que é um ambiente protegido pela Constituição, artigo 5º da Constituição. Irmãos, nós não estamos no céu ainda. Ainda não. O dia que a gente estiver no céu, nós vamos viver pelas regras de lá. Nós estamos aqui na terra, então tem muita regra aqui na terra que é para nós. Pedro disse que importa obedecer a Deus e aos homens. Algumas coisas não são para nós. Mas as leis civis que delimitam o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu tenho de direito, o que eu tenho de dever, nós estamos sujeitos a elas. Esse ambiente que nós estamos aqui, é protegido por lei. Nós temos aqui liberdade para pregar a Bíblia, o que ela ensina. Nós temos liberdade, pelo menos é o que está na Constituição, nós temos liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. A não ser que você infrinja uma outra lei disso, que te prive disso. Então, em nome dessa ideia do politicamente correto, tem muita gente ficando caladinho. Qual que é o caso? Qual que é o fato aqui? Olha aí, a intolerância com os divergentes. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é, destrua sua base moral. Esta frase geralmente é atribuída a Lenin, que é considerado o pai do socialismo. Lenin foi um revolucionário comunista que governou a antiga União Soviética, cujos pensamentos passavam obrigatoriamente pelos caminhos do marxismo. Salta aí os nomes aí, vai para a próxima frase. Essa frase de Lenin diz muito acerca dos profetas da ideologia de gênero, que normalmente não suportam o contraditório, mas insistem em acusar os outros de intolerantes. É isso, é aqui que está o X da questão. Que aí quando você começa a dizer que isso não pode ser feito,
em que as crianças não podem ser atacadas desse jeito com essas ideologias malignas, em que a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, aí eles acusam a gente de intolerante com esse discurso, porque eles querem nos calar, certo? Quando eles nos calam, eles têm liberdade então para pregar tudo aquilo que eles querem. Então muito cuidado com isso, porque nos calando nós estamos fazendo exatamente aquilo que eles querem que façam. É por isso que eu falei, qualquer crente que xingar os outros, que tiver algum discurso de preconceito, de qualquer outra coisa, precisa rever os seus pensamentos. Agora, moderadamente, com palavras certas, nós precisamos falar. E aí sabe o que essa turma faz? Eles não suportam o contraditório. Eles não suportam ouvir o outro lado. Eles não suportam ouvir falar o contrário do que eles pensam. E aí o que eles fazem? Como eles são intolerantes, aí eles acusam quem pensa diferente de intolerante. É aqui que está a jogada. Entende? E aí, olha só, onde tudo isso tem como fonte principal o marxismo cultural. E o detalhe disso aqui, irmãos, olha aqui, nós estudamos na semana passada sobre a política e a Bíblia, o cristão e a política. Essas coisas, queira você ou não, passam pelo crivo da política. Eu não vou fazer aqui propaganda para ninguém, embora já seja nítido, né? Mas não vou fazer propaganda para ninguém, não é a ideia, não é essa. Mas pensa direitinho. Tudo isso passa pela política. Quando eu voto em alguém, o voto é, na verdade, um aval que você está dando para aquela pessoa te representar. Certo? Então, quando você vota em... quem aqui é candidato a deputado, quem aqui é candidato a presidente, quem aqui é candidato a governador? Aqui nós não temos. Então, quando você vota em alguém, você está dizendo, olha, eu estou dando o aval para essa pessoa sentar naquela cadeira lá. O que eu estou fazendo, votando nessa pessoa, é o seguinte, é isso que você tem que ter em mente. Quando essa pessoa sentar lá, eu estou acreditando, ao votar nela, que ela vai fazer tudo aquilo que eu faria. É isso que é o voto, é simples assim. Então, tudo isso passa pelo crivo da política. Então, preste atenção. Nós temos um outro problema que é a mídia. Que aí no terceiro subtópico aí, Jesus, a hora vai. Lá na segunda coluna, localizou o terceiro, a mídia a serviço do mal, na coluna do outro lado, na segunda coluna, tem aí o início da primeira frase, diariamente, localizou? São colocados artistas, esportistas, políticos, empresários e outros para difundir as teorias da ideologia de gênero. Suas ideias estão nos filmes, nos comerciais, nos desenhos infantis, nos jogos esportivos, nas reportagens. Tudo isso feito com tons emotivos e sentimentalistas, a fim de convencer quem os assiste. Todavia, na sua carta aos Coríntios, Paulo alertou aquela igreja que, quando necessário, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O ano passado, teve uma emissora de TV, acho que foi o ano passado mesmo, que entrevistou em um dos seus programas principais do domingo, uma pessoa que se apresenta como, eu não lembro certo a palavra dela, a definição dela lá, mas ela se apresenta como um trans. E a ideia do bate-papo ali era que, por causa daquela pessoa se identificar assim, ela ficou abandonada num lugar onde ela cumpria pena. Todo mundo viu essa história rodando por aí. E aí foi um médico lá, abraçou essa pessoa e tudo mais. A ideia lá, com trilha musical emocionante, a ideia é mexer mesmo com a emoção. Qual que foi o cerne do negócio? É que essa pessoa ficou abandonada, sem receber visitas no presídio, porque ela era trans. Só que
esqueceram nada, foi proposital, de fazer o dever de casa. Depois é que veio à tona o porquê que ela estava cumprindo pena. Ela estava cumprindo pena porque abusou sexualmente de uma criança e parece que matou também a criança. E aí a família toda desprezou a pessoa, deixou ela para lá, um crime horroroso, né? Então, percebe a ideia? É colocar mesmo emoção, é colocar isso como que se as pessoas estivessem realmente sofrendo. Eu não duvido que tem gente que sofra por causa disso, porque, irmãos, preste atenção numa coisa, Deus fez para Israel um negócio que é feito para nós também. Nós temos o caminho da bênção e o caminho da maldição. A escolha que nós fizermos é que vai determinar o que nós vamos receber. Então, a partir do momento que alguém sai do propósito, ela vai receber as implicações das suas escolhas. Eu não duvido e eu acredito, e é real mesmo, que tem pessoas com sérias complicações com a sua identidade, que não tem uma definição clara, que tem questões espirituais, que tem pessoas que sofreram algum tipo de abuso, inclusive sexual, e não é raro isso acontecer, e que de fato sofrem por estarem nessa condição comportamental. Isso é real. Agora, quando é colocado isso para nós, com esse estilo emotivo, com essa história toda, a ideia não é, na verdade, contar a história da pessoa. A ideia é gerar um incentivo. A ideia é difundir o assunto. A ideologia de gênero tem como pauta principal combater os valores judaico-cristãos. Todavia, dentro da ética e da moral, o povo de Deus não irá se cansar em pregar a verdade das Escrituras. No tópico 3, para fechar, e eu fecho em 5 minutos. Um ataque à doutrina da criação. Lá no meio aí tem o versículo que é o versículo textual. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto mostra com clareza que o Senhor criou Adão e Eva com sexos bem distintos. Adão com sexo masculino, Eva com sexo feminino. Portanto, um macho e uma fêmea reconhecidos facilmente como tais por seu espírito, alma, mente e corpo. Isto é física e espiritualmente, um homem e uma mulher bem delimitados. Vou falar aqui nesse pedacinho só da mente. Lá em casa, de vez em quando, nós temos uma situação lá, de, por exemplo, Deus está fazendo uma coisa, e a Bianca vem com um assunto que não tem nada a ver, eu não sei onde que ela tirou aquilo. A mulher é o único ser do mundo que consegue segurar um menino do lado assim, um telefone assim, e mexer na panela em cima do fogo. Manda um homem fazer isso. No caso aqui, se for para mim, eu acho que eu deixo o menino cair. E seguro o celular. Né? Por aí. Né? Então, gente, a mente é diferente. Não tem jeito. Não é? A alma, que é a sede da emoção, do sentimento, é diferente. Não por acaso, para fechar aí a leitura, não por acaso a ideologia de gênero ataca sagaz e estrategicamente o primeiro livro da Bíblia. Irmãos, nós estamos construindo um templo. Aproveite depois aí e dá a sua oferta. Você tem lá, ó, as bases, o fundamento. Qualquer problema que tiver naquele fundamento, toda a estrutura está comprometida.
Vou pegar o exemplo nosso aqui, físico. Você está de pé, ó, andando, você veio para cá, entrou, pelo menos na porta aqui, você entrou a pé. Mesmo que você estiver vindo de carro aqui na porta, você entrou a pé. Por que você entrou de pé? Ó, o seu pé, a base aqui, ó, tá boa. Qualquer problema que você tiver aqui, vai comprometer todo o restante. Dependendo do problema que uma pessoa tiver aqui, ela não vai conseguir nem ficar de pé. Aqui é a base, ó. O que é a base da Bíblia? Aqui, o início é o Gênesis. É ali que nós temos o haja, o façamos. Se colocar isso aqui em xeque, em dúvida, se desconstruir esse princípio, o resto estará comprometido também. Certo? É aqui que está o verdadeiro perigo. Outro perigo aqui, um ataque direto ao casamento e à família. A intenção de acabar, olhe para mim, a intenção de acabar com os papéis ligados ao sexo é provocar um impacto direto sobre a família tradicional. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família como imposições culturais. Nesse contexto, a primeira instituição criada por Deus, que é a família, passa a ser frequentemente desvalorizada, criticada e massacrada. Nunca houve um tempo em que a família foi tão atacada como nesse tempo. A família, os princípios da família, colocado em xeque como nesse tempo. Agora, lá do outro lado, na segunda coluna dessa página aí, mais do que nunca, é necessário cobrir os nossos filhos e netos sob o manto da oração, da intercessão e da contínua educação bíblica. Portanto, não temamos a fúria do príncipe deste mundo, que continua a atacar os pequeninos e inocentes sobre o nascedouro. Acima dos decretos humanos contrários às Escrituras estão as ordenanças de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para fechar. A pergunta que eu vou fazer aqui é para os jovens. Quem aqui tem coragem de caminhar pela rua, encontrar uma pessoa, a pessoa falar para você assim, ora por mim, e você botar a mão na pessoa na hora lá e orar por ela? Quem tem coragem? 2, 3, 4. Você levanta a mão, não, Elisângela, eu falei para os jovens. Na minha época de adolescente, eu não tinha essa coragem. Eu vou repetir um negócio que eu vi aqui de um pregador outro dia. Quando você vê uma geração sendo atacada fortemente, é porque há um propósito de Deus grande sobre aquela geração. É por isso que essa turma está sendo atacada. Vamos cobrir os nossos meninos e as nossas meninas embaixo da nossa oração. E Bíblia nesse povo. Porque há um propósito de Deus grande sobre essa turma que está crescendo. E o diabo sabe disso. Mas eu declaro em nome de Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Essa lição, podia ter mais tempo, né, a gente estar ouvindo aí, aprender mais. Que Deus guarde a nossa casa, guarde os nossos filhos, para que possamos sempre ter a nossa família rendida aos pés do Senhor. Vamos com os textos áureos. Os amiguinhos de Jesus não tem. Os soldadinhos. Bênção. Vamos com os novos membros.
Amém. Agora é a classe mais bela entre as belas, né? Vamos ficar de pé, vamos falar o nosso texto áureo? Vamos lá? 1, 2, 3. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Amém. Pode sentar por enquanto. Hoje à noite, o Ministério de Louvor estará vendendo docinho ali na porta, tá? Vem preparado aí para comprar os docinhos do nosso ministério. Para nós fazer o nosso congresso de louvor, que será uma bênção na vida desta igreja, do nosso ministério. Dia 10/9 tem o festival de sorvete. Vai preparando aí, dia 10/9, o festival de sorvete, apenas R$15 para tomar sorvete à vontade. Será a bênção. Pega aí o seu dízimo, a sua oferta, queridos. Nós estaremos orando, encerrando.